2022 está chegando ao fim e muita gente já está projetando o ano de 2023. Eu vou falar nesse vídeo justamente sobre isso, sobre as projeções econômicas para 2023, com relação ao cenário que nos aguarda e também com relação aos investimentos para o ano que vem. Então vamos entender aquilo que está sendo projetado para o mercado em relação a Brasil e também em relação ao mundo, ao cenário macro. Aqui para o Brasil, segundo o relatório Focus do Banco Central, a previsão do PIB é para menos de 1% de crescimento em 2023, ou seja, um crescimento bem baixo. E o cenário se torna ainda mais desafiador quando a gente tem crescimento baixo como previsão e também tem uma previsão, uma expectativa de inflação não muito baixa, acima de 5%, segundo o próprio Focus, mas boa parte do mercado vem precificando, vem esperando uma inflação maior do que isso para 2023. Tanto é que as taxas de juros, por outros motivos, mas também por esse temor em relação à inflação, estão sendo projetadas a níveis maiores, principalmente ao longo de novembro e dezembro. Uma queda da taxa Selic, que está em 13,75% agora, a partir do final do primeiro trimestre de 2023, já era quase que dada como certa pelo mercado. Porém, o cenário mudou um pouco e agora o mercado não só precifica uma manutenção durante mais tempo, parte do mercado precifica a possibilidade de um aumento na taxa Selic, não descarta uma Selic lá em 14%, talvez até em 15% ao longo de 2023 e ela demorando bem mais para ceder, para voltar a patamares, quem sabe ali num ponto mais de equilíbrio para o Brasil, abaixo de 2 dígitos. Em resumo, do início ao fim do ano, nós devemos sim ver a taxa Selic acima desses 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, pelo menos. Já em relação ao cenário internacional, a inflação também permanece descontrolada, tanto na Europa, nos Estados Unidos a gente ainda não viu um sinal muito claro de controle da inflação e as taxas de juros seguem subindo, tanto lá no velho continente, quanto também nos Estados Unidos e até o momento não tem discurso de manutenção de taxa de juros ou de recuo nelas, já que a gente não tem de fato esse controle da inflação e uma das principais medidas para controlar a inflação é justamente a alta dos juros. E como se não bastasse, por ano que vem também está se prevendo uma recessão. Ela era muito incerta no passado, agora a gente já vê sinais bem mais claros e o que se passa a discutir a partir de agora é o tamanho dessa recessão, se vai durar muito tempo ou não, ou quão prejudicial para a economia do mundo ela vai ser. Bom, e antes de eu falar dos investimentos, caso você ainda não seja inscrito no canal, já considera fazer isso, a inscrição e também ativar o sino das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. Independente se você é inscrito antigo ou novo, seu like também é muito importante, então já clica aí no botão do like, isso nos ajuda a seguir produzindo conteúdo aqui e também ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Agora sim, falando dos investimentos para 2023, começando pelas bolsas. Falando não só da bolsa aqui no Brasil, como bolsa internacional. O cenário é bem parecido, já que a gente pode ter, como eu falei, a recessão, que é praticamente certa, e esse cenário de juros altos no mundo todo, uma inflação em várias partes do mundo descontrolada, e claro que quando a gente tem uma recessão, muito provavelmente a gente tenha um recuo também da inflação por baixa atividade econômica, mas nenhum dos dois cenários é positivo para a renda variável, então as bolsas têm um ano bastante desafiador pela frente. E sempre vale lembrar também que quando os juros estão altos, o investidor tende a levar boa parte do dinheiro, o fluxo do dinheiro vai para os títulos de renda fixa, para os títulos públicos, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso significa que esse dinheiro sai da bolsa de valores com menos fluxo de capital nas bolsas e do outro lado um aumento do custo de capital das empresas, o endividamento. Nós temos o cerco se fechando um pouco para a renda variável, ou seja, não muito diferente do que foi ao longo de 2022, mas 2023 não parece ser um ano tão positivo para a renda variável. Isso significa que não é hora de arriscar muito em ativos mais voláteis dentro de cada classe, como por exemplo nas bolsas, aquelas empresas de pequena capitalização, muito arriscadas, empresas de tecnologia, principalmente essas menores, ou empresas muito endividadas, tendem a ser as que mais sofrem com esse tipo de cenário, que a melhor coisa a fazer é acrescentar aqueles bons ativos, já que está tudo ficando barato, aqueles ativos pro longuíssimo prazo que representam um risco menor dentro das classes de ativos, como por exemplo Bolsa Brasileira, Bolsa
bolsa americana, e cripto também, que acaba acompanhando as bolsas, né? É o próximo item, mas eu já emendo aqui. Ambos acabam ficando baratos nesse tipo de cenário e são boas opções, em especial para longo prazo, né? Então se acumula nesses momentos ruins, aguenta esse período de baixa e por longo prazo sim colhe os frutos. Por outro lado, quando a gente olha para a renda fixa, a gente vê também que existe um prêmio interessante, em especial aqui no Brasil, porque se a inflação vai ser de 5, 6% e nós temos uma taxa Selic lá próxima dos 14% e alguns títulos pagando mais do que isso, para quem sabe montar uma carteira bem diversificada com bons ativos de renda fixa, esse é um bom momento para aproveitar essas taxas altas e esses prêmios de juro real mais gordo, né? Ou seja, aquela diferença justamente da inflação para as taxas de juros. Para o Tesouro Direto vale o mesmo que eu falei para a renda fixa, obviamente quando se segura ele até o vencimento. Se você compra um título para 2025 e você espera ele vencer para resgatar, aí é exatamente o mesmo cenário da renda fixa. Porém, o Tesouro pode ser um coringa, jogando muito bem no longo prazo, mas no médio prazo também. Os títulos do Tesouro Direto, em especial os prefixados e os híbridos, né, os conhecidos IPCA+, são dos meus ativos preferidos nesse momento de taxas altas. Isso porque se as taxas caem, eles podem trazer um ganho bem interessante com a chamada marcação a mercado, isso nos próximos 1 ou 2 anos, a depender principalmente do comportamento da taxa Selic. E para não depender de uma coisa só, digamos que você compre títulos do Tesouro agora, você não ganha só com a marcação a mercado, você não depende só dessa queda das taxas. Já que você comprou com taxas altas, mesmo que elas permaneçam altas por muito tempo, ou até que elas subam, no final das contas você comprou e pode seguir comprando à medida que essas taxas continuam altas ou sobem, títulos que trazem um bom retorno justamente por pagar juros altos e te proteger, dentre outras coisas, da inflação. Em resumo, para 2023 se prevê um ano difícil, mas eu também prevejo muitos aportes em todas essas classes de ativos, porque se realmente se concretizar todo esse cenário que está se desenhando, vai ter muita oportunidade para o investidor inteligente, aquele investidor que sabe se posicionar e que aporta com regularidade, faça chuva ou faça sol, e independente do curto prazo, investe para ganhar mais no longo prazo. E só para não deixar passar em branco, quando eu falo de bolsa de valores, eu não estou falando só de ações, o mesmo vale para fundos imobiliários aqui no Brasil e para REITs lá nos Estados Unidos. Agora me conta aqui nos comentários qual é a classe de ativos que você acha que vai estar mais atrativa, dado todo esse cenário para 2023. E dito isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.